Tem gente dizendo na internet que a Bíblia se contradiz, por causa de duas passagens de texto que, realmente, parecem se opor uma com a outra. E Projeto Reina foi verificar se é isso mesmo. Mateus 5,17 e Efésios 2, versos 14 e 15. Nas versões bíblicas que nós temos, Mateus 5,17 diz assim: Não pensem que eu vim anular a lei e os profetas. Eu não vim anular, eu vim cumprir. E em algumas versões diz: Eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim torná-la plena. Já Efésios 2, verso 15. Falando sobre a obra de Yeshua, diz assim: Em sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Olhando assim, parece o quê? Que primeiro Yeshua diz que não veio revogar o valor da lei, da Torá. Mas depois, lá no texto de Efésios, ele diz que, em sua carne, ou seja, por meio de sua obra pessoal, Yeshua desconstruiu o valor da lei, que consistia em ordenanças e mandamentos. E que ele teria feito isso porque a lei seria a inimizade entre a realidade e a prática messiânica. É isso que fica parecendo. Mas, como é que pode isso? Ele não veio revogar a lei judaica, mas a lei judaica era a inimizade. Na verdade, mais uma vez, pela milésima vez, isso aí é fruto de uma tradução mal feita. Ou, feita assim, de propósito. E Projeto Reina foi no texto aramaico para conferir. Porque, querendo você ou não, o texto aramaico é o árbitro. Todos os judeus da época falavam aramaico. E em qualquer erro ou dúvida de tradução, é sempre a língua original que serve de árbitro para podermos compreender o que a tradução não explica. No texto aramaico de Mateus 5,17, Yeshua diz o seguinte: Eu não vim afrouxar a lei e os profetas, eu vim cobrir. Essa é a tradução correta do aramaico. Só aí já mudou tudo. Afrouxar a lei é uma expressão da época. Afrouxar a lei significa relativizar o significado dela, para obter vantagem ou para não precisar se esforçar ou se dedicar. E mais adiante no texto, também no original, Yeshua diz: Qualquer um que afrouxar estes mandamentos e assim o ensinar, será considerado pequeno no reino dos céus. Afrouxar a lei é isso. É quando você muda o sentido correto. É quando você reinterpreta a palavra sagrada em seu próprio benefício. Mas Yeshua não veio para afrouxar a lei. Os próprios fariseus e escribas da época já fizeram isso. Ele veio para quê? Ele veio para cobrir. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo: olha, do jeito que a lei judaica está sendo interpretada, está faltando uma camada nela. Eu vim para colocar a camada que está faltando. Você compreende? O sentido original explica tudo sem confusões. Assim como no sentido original aramaico, Deus não perdoa os nossos pecados, Ele cobre os nossos pecados. Assim também, igualmente, Yeshua não veio reafirmar o que já estava sendo ensinado ao povo, ele veio cobrir o que estava errado, colocando por cima a camada correta que estava faltando. Que estava faltando porque o ser humano não é automaticamente capaz de discernir coisas espirituais. O ser humano, às vezes, pega um texto espiritual, lê, não consegue entender. E, para não perder de zero, ele cria um entendimento particular. E passa a usar esse entendimento particular como se fosse conhecimento revelado. Os seguidores de cristianismo fazem isso. E os do judaísmo também. Sendo assim, Yeshua HaMashiach não veio ao mundo tão somente para pregar o amor, como os religiosos adoram dizer. Ele veio para cobrir a Torá. Ele veio para consertar o viés espiritual que estava sendo conduzido de maneira errada, por causa da falta de discernimento espiritual dos religiosos da época. E o texto de Efésios só completa essa afirmação. Dos dois ele fez um. Quer dizer, através de sua obra o judeu Yeshua unificou o ser humano. Não tem mais isso, de o judeu ser especial ou superior. Até porque, o Deus eterno só tem um povo. E esse povo se chama Israel. Os do judaísmo costumam citar isso. Só que eles citam sem entender o real significado dessa declaração. O Deus eterno, ele só tem um povo. Que não é um povo chamado judeu. E nem é um povo chamado igreja. O povo dele se chama Israel.
Israel é o nome do povo dele. A palavra Israel é a definição do conjunto de todos os eleitos dele. Na prática, o termo povo Israel é o coletivo de todos os fiéis. Do fiel judeu, junto com o fiel brasileiro, o fiel japonês, o fiel canadense, o fiel da Europa, o fiel da Rússia. Você compreende isso? O povo de Deus não é um povo chamado de igreja, e nem um povo chamado judeu. A palavra Israel é a palavra que remove os rótulos e reagrupa os fiéis fora do conceito de nações e países. Eu, como parte de Israel, eu não sou israelense. O meu país não é o país chamado Israel, lá do Oriente Médio. O meu regente não é o Benjamim Netanyahu. O meu país é a Nova Jerusalém, a que descerá dos céus. Eu não sou da democracia, eu sou da monarquia. O meu rei se chama Yeshua. Você entende isso? Ao cumprir seu mérito na Zequifa, a estaca romana, Yeshua desclassificou todo o rótulo de países e nações terrestres. Agora, eu sou dele. Eu faço parte dele. O meu país é a cidade santa, que em breve vai descer. E como diz no texto anteriormente mencionado de Efésios, ele desatou a cerca que estava no meio, e desfez a inimizade na carne dele. Desfez a inimizade porque, em Yeshua HaMashiach, eu e o fiel judeu somos irmãos, somos família, nós fazemos parte um do outro. Só entende bem isso o judeu que realmente está em Yeshua HaMashiach. E a lei de ordenanças, nas ordenanças dele ele encerrou. Quando ele diz isso, o que ele quis dizer é que as ordenanças vigentes do judaísmo, que são interpretações meramente culturais, baseadas na vivência pessoal do povo israelita, Yeshua encerrou. Ele cobriu a interpretação cultural com a interpretação espiritual. A interpretação que vale para a Torá é a interpretação que ele transmitiu. Sendo ele Mashiach, ele tem esse direito. Agora, o valor da Torá gira única e exclusivamente em torno do que ele ensinou. No cumprimento de seu mérito espiritual, Yeshua uniu judeus e não-judeus, em torno de si mesmo. Porque ele é a nossa coluna, a nossa referência. Nós não somos mais desse mundo, porque agora nós fazemos parte de Israel. Você entende? Agora eu faço parte de Yeshua, tanto quanto aquele judeu ortodoxo que reconheceu Yeshua e a interpretação dele. Por que não adianta dizer que reconhece Yeshua e continuar vivendo de acordo com as interpretações do judaísmo? Tem judeu que diz que reconheceu Yeshua, mas continua sendo guiado pelas interpretações do Talmud. Se agir assim, não vai conseguir andar com ele da maneira correta. É impossível ser obediente a Yeshua e ao mesmo tempo manter a linha de compreensão de Talmud, Cabala, Misná. Como diz a tradução corrigida de Efésios 2,15, Yeshua desatou a cerca que separa o judeu do não-judeu. E a lei das ordenanças, quer dizer, a forma de interpretar a lei de Moisés, ele encerrou nas ordenanças dele. A linha de interpretação dele cobriu a que existia e era praticada antes dele. Se você consegue compreender bem isso, então nós somos irmãos. Somos da mesma família, uma família sem igual aqui nesse mundo. Somos da monarquia. Nosso rei se chama Yeshua, e em breve teremos nossa própria nação, onde viveremos nossa nova essência espiritual. Amém.